derrota. E começa a história que nós lemos que seu pai, Jacó, agora chamado de Israel, dá uma túnica de várias cores para José. E essa túnica, ela começa a gerar um sentimento muito ruim no coração dos seus irmãos. Ele começa a gerar inveja e ódio. E o mais interessante que, até lá na terça-feira o Celso dizia sobre isso, e o mais interessante é que quando José ia ter com seus irmãos, eu costumo brincar até para fazer uma forma de descontrair, que nessa história José ele agia como um fofoqueiro. Mediante uma obediência, mas um fofoqueiro, que ele ia lá, olhava o que seus irmãos estavam fazendo, voltava e contava para o seu pai, olha, eles não estão apacentando direito. Ou eles estão apacentando, ou senão, olha, eles estão lá deitados, dormindo, e as ovelhas estão lá largadas lá no pasto. Então era assim que José agia. Mas o mais interessante é que quando ele recebe essa capa, essa túnica de várias cores, que somente os grandes doutores, as grandes autoridades podiam usar aquela capa, desperta nos seus irmãos um sentimento de ódio e um sentimento de inveja. Ao ponto de tramarem contra a vida de José, dizendo, olha, a próxima vez que ele vier aqui, a mando do nosso pai, nós vamos segurar ele e nós vamos matar ele. Nós vamos arrancar aquela túnica dele, porque o nosso pai Jacó, nosso pai Israel, ama mais a ele do que a nós. E a Bíblia diz que quando José chega e os seus irmãos estão assentados à beira de um poço, estão ali conversando, quando José chega perto deles, eles começam a chamar José para mais próximo, começam a tramar contra a vida de José, ao ponto de arrancar a capa e lançar José no fundo de um poço. E o mais interessante é que quando eles pegam aquela túnica, o sentimento de inveja era tão grande, o sentimento de ódio era tão grande, minha irmã Magnólia, que eles começaram a tentar colocar aquela capa, aquela túnica, Marcelo. Um ia vestir, só que um era muito grande. José tinha 17 anos. E os seus irmãos eram homens já formados. E o mais interessante é que a túnica não servia a nenhum deles. Não era para eles. Mas aonde eu quero chegar sobre isso? Que naquele momento, José, é tomado de José aquela túnica. Aí Deus me levou a algo muito maravilhoso da parte dele. Que ele falou ao meu coração assim, ó, tem muitos que estão lá hoje, que perderam as suas túnicas, mas não foi por erro deles, mas fui eu que tirei para não permitir o sentimento de ódio e de inveja que vinha cerrar sobre a vida deles. Talvez você aqui tenha perdido alguma coisa, ou perdido alguém, ou perdido algo de muito valor, e você tem que dizer assim, ah, mas por que eu perdi isso? Deus está mandando dizer para você, você não perdeu, fui eu que tirei para cuidar de você. Aleluia! Aleluia! O cuidado de Deus Ele tirou para que você não ficasse ferido. Porque a inveja, diz o livro de Provérbios, que a inveja ela apodrece os ossos. A inveja ela destrói. A inveja ela traz maldição. A inveja, ela gera no coração do homem, no coração da mulher, gera um sentimento de querer muitas das vezes o que o outro tem. E eu tenho aprendido com Deus, Ele tem me ensinado muito a respeito disso. Porque muitas das vezes Deus tira algo de nós, nós queremos crucificar o Senhor novamente, dizendo, até recriminando o Senhor, porque Tu permitiu isso. Porque o Senhor deixou aquela coisa acontecer? Porque aquela pessoa que estava tão perto de mim, era tão meu amigo, agora vira a cara para mim, nem comigo fala. Sabe por quê? Porque no coração daquele que supostamente é seu amigo, gerava no coração dele um sentimento de inveja contra a tua vida, um sentimento de ódio contra a tua vida, um sentimento de cobiçar tudo aquilo que você tem. E o Senhor, quando Ele tirou essa pessoa de perto de você, Ele estava tendo cuidado contigo. Ele não queria que você fosse corrompido, Ele não queria que você fosse amaldiçoado por pessoas que têm esse sentimento que vive à tua volta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que José é lançado, aleluia, no fundo de uma cova, no fundo de um poço. E a Bíblia diz que seus irmãos tentaram colocar a sua túnica e não conseguia. Porque não era do tamanho deles. Não serviam a eles. E uma outra história me veio a mesma coisa, mediante a inveja, mas eu quero falar uma outra coisa para você. Profecia de Jeová. Aquilo que é teu, irmão. Aleluia. Aquilo que Jeová deu para você não serve em outro.
É verdade. É teu